Boa noite, meninas. Tudo bom? Mais uma sexta-feira juntos. Faltam 4 para terminar o semestre, tá? Então, estamos aí na contagem regressiva para o fim. Vocês tinham uma lista de exercícios, vocês duas me entregaram, tá bem? Fiquei feliz. Vamos corrigir, que eu teve algumas dúvidas, vocês já me procuraram, mas vamos corrigir, são 6 exercícios, a gente já corrige e vamos para a aula de hoje. Deixa eu preparar aqui para compartilhar. Feliz aniversário, prof. Ai, obrigada. Foi sábado, mas obrigada. Eu vi. Obrigada. 30, hein? Vamos lá. Primeiro exercício que a gente tinha, tá? Uma solução de... Ai, que travou aqui. Uma solução de 0,252 gramas de ácido nítrico é titulada com uma solução de NaOH 0,25 mol por litro. Quantos ml da solução básica são necessárias para neutralizar completamente o ácido? E tem aqui as massas molares. Vamos lá. A dica que eu dou é monte o esquema. Ó, ele fala que o ácido nítrico é titulado. Quem é titulado é o que está no Erlenmeyer. Então, eu sei que ó, o nosso ácido nítrico está aqui embaixo. O nosso ácido nítrico está aqui. Consequentemente, nosso NaOH está na bureta. E vamos tirar os dados do problema. Então, ele fala aqui de ácido nítrico, eu tenho 252 miligramas, né? E já do NaOH, ele dá a nossa massa, a nossa concentração, 0,25 mol por litro. Ele quer o volume, então, quantos ml da solução básica, que é o nosso NaOH. Então, aqui eu preciso saber o volume. Aqui eu tenho uma situação clássica onde eu tenho um líquido e um sólido. A nossa equação de quando eu tenho um líquido e um sólido vai ser concentração vezes volume, que é igual a massa dividido por massa molar. Então, vamos ver o que eu já tenho aqui. Então, gramas, ele vai ser a nossa massa. 0,25 mols é a nossa concentração. Volume é o que eu quero saber. Massa molar, como eu estou falando do ácido nítrico, massa molar do ácido nítrico está aqui em cima também. Então, eu posso substituir tudo. Então, a nossa concentração, 0,25 vezes o volume, que eu não sei o que é, vai ser igual a nossa massa, que é 0,252. Isso tudo dividido pela nossa massa molar, que no caso aqui é 63. Então, eu vou fazer aqui 0,252 dividido por 63. Então, vai dar lá 0,25. V é igual a 0,004. Vou passar o 0,25 para o outro lado dividindo. 0,25. Então, o volume vai dar 0,016. Só que nessa equação aqui,
quando eu uso massa, obrigatoriamente nosso volume tem que ser em litros, tá? No nosso exercício, ele pede em ml. Então, quando eu tenho nosso volume em litros e eu vou passar para ml, eu vou simplesmente multiplicar por 1000. Então, 0,016 vezes 1000 vai dar o nosso volume em ml já, nosso 16 ml, que é a nossa resposta. Então, a parte mais difícil sempre é a parte de interpretação dos exercícios, né? Vamos para exercício 2. Se vocês tiverem dúvida e quiser que eu volte, uma coisa vai me pedindo, meninas. Que volume? Então, eu já sei que a nossa pergunta é o volume, né? De uma solução 0,1 mol de HCl neutraliza completamente 200 ml de uma solução de hidróxido de potássio. O enunciado é curto, não precisaria tirar os dados, mas dá para a gente tirar. Pegue esse costume que sempre vai facilitar. Então, ó, do HCl eu tenho a nossa concentração, que é 0,1 mol por litro. Por um volume, ele quer saber aqui o volume do nosso ácido. Então, ai, travou de novo. Agora tá começando a pifar, gente. Tem hora que ele dá umas travadas, tá? Paciência. Não estava preparado para trabalhar tanto assim nessa quarentena. O volume, que é o que a gente quer saber. E a outra que ele tem o nosso hidróxido de potássio, aonde eu tenho a nossa concentração, ele já fala aqui, ó, 0,5 mol por litro. E nosso volume, que está aqui, que são 200 ml. Tenho concentração e volume de um, tem a concentração do outro, nossa equação só pode ser uma, né? Que é concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume. Aqui, tanto faz quem que eu vou pôr primeiro, quem que eu vou pôr por segundo, tá? Vai dar exatamente a mesma coisa. Então, aí fica a critério que vocês. Eu costumo deixar sempre a incógnita na primeira, que eu acho mais fácil, mas dá na mesma. 0,1 vezes V vai ser a concentração, que é 0,5 vezes o volume, que é 200 ml. Aqui é uma única equação que eu posso deixar o volume em ml, porque vai dar em ml, o outro obrigatoriamente também dá em ml, tá? Então, 0,5 vezes 200, então vai dar 100. Então, nosso volume vai ser 100 dividido por 0,1, que vai dar um volume de 1000 ml. No caso, ele não pede, mas se eu quisesse saber isso em litros, era a mesma coisa que 1 litro. Afinal, de ml para litros, a gente divide por 1000. Então, um exercício básico, direto. Terceiro exercício, que aí tinha mais números, que vocês ficaram mais em dúvida. Utilizar o NaOH como padrão para titulação. Para isso, deve-se padronizá-lo com bifenolato de potássio. A padronização ocorreu utilizando 10 ml do padrão primário a 0,0995 mol por litro, em triplicata, obtendo
valores de NaOH. 14, 14,3 e 15 ml. Eu quero saber a nossa concentração do nosso NaOH. Então, aqui, quem vai para a nossa bureta é o nosso NaOH. E quem está no nosso Erlen é o nosso biftalato. O que a gente sabe do nosso biftalato, tá? Que ele foi usado 10 ml e a sua concentração é 0,0995 mol por litro. Do NaOH, a gente tem 3 volumes, tá? Então, eu quero saber a concentração do nosso NaOH, e a nossa dúvida. Já o volume tem 3 valores aqui. E 15 ml. Que foi aonde vocês ficaram em dúvida. Sempre que eu tiver uma reação ou uma análise que ela é feita em triplicata, que é sempre o correto, para a gente eliminar a maior quantidade de erro possível, a gente sempre faz em triplicata, a gente tem que tirar a média desses valores, tá? Então, no caso ali, 14, 14,3 e 15 ml, quer dizer que esse processo de titulação foi realizado 3 vezes. E o valor que a gente usa para cálculo é a média dos 3 volumes, tá? Então, no caso aqui, 14, 14,3 e 15 ml. A gente faz uma média simples. Então, soma lá, 14 mais 14,3 mais 15 e dividido por 3. Então, aqui eu tenho um valor de média de 14,43 ml. É esse o volume que eu vou usar. A outra possibilidade que teria seria fazer os cálculos de concentração, né, para cada um desses volumes, para só depois fazer a média. Só que dá mais trabalho, né? Compensa fazer a média antes e o resultado dá a mesma. Como eu tenho aqui, eu quero saber concentração, tenho volume, tenho concentração, faço direto lá. Concentração vezes o volume é igual a concentração vezes o volume. Então, ó, quero saber a concentração de NaOH vezes o volume, que é 14,43. Isso aqui vai dar igual a concentração do biftalato vezes o volume, que é 10 ml. Então, dá 14,43C igual a 0,995. Vou passar o 14,43 dividido. Então, eu chego numa concentração aqui de 0,0689, né, mols por. Então, eu já chego na nossa resposta, que era o que ele pedia aqui, a nossa concentração. Quarto problema. Uma solução de 150 miligramas de ácido cítrico com a massa molar de 192,1 gramas por mol é titulada com uma solução de NaOH 0,05 mols por litro. Quantos ml de solução básica são necessários para neutralizar completamente o ácido? Também parecido com ali em cima. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que está em miligramas. Eu tenho que transformar isso para gramas. De miligramas para gramas, eu divido por 1000. Então, 150 dividido por 1000 dá 0,15.
Então, posso fazer direto aqui. Massa molar, concentração, quero saber o volume. Se eu quiser montar o esqueminha aqui, ó, o nosso ácido cítrico, ele é titulado, então ele está na bureta. Enquanto o nosso ácido cítrico está no L, desculpa, enquanto o nosso NH está na bureta. Os dados que a gente pode já tirar, então, o nosso NH eu tenho a concentração de 0,05 mol por litro e o volume que eu quero. Para o nosso ácido cítrico, ele tem lá uma massa de 0,15 gramas, né? Transformamos de miligramas para gramas, e uma massa molar de 192,1 gramas por mol. Então, a gente vai usar a equação lá de massa. Então, concentração vezes volume é igual a massa dividido pela nossa massa molar. Então, vamos substituir os valores. Concentração 0,05. Volume eu quero saber. Massa 0,15 dividido pela massa molar, que é 192,1. Manter. Ponto 15 dividido por 192,1. Então, deixa eu ver isso aqui em científico. 7,81 vezes 10 a menos 4. Tá? Parto 0,5 dividindo. Volume. Vai ficar 0,0156. Se eu multiplicar por 1000, uma vez que ele pede em ml, ali, isso aqui é em litros, né? Então, é para 15,6 ml, tá? Então, fiquem atentos a isso. Sempre que eu usar essa equação, o volume aqui tem que ser em litros. E a nossa última exercício que a gente tinha, não, penúltimo, são 6. Pro, você pode voltar um pouquinho para ver onde eu errei? Porque o meu deu 14 ml. Tá, dá uma olhada. Deixa eu ver. Será que não foi algum arredondamento aqui? Eu coloquei 0,0007. Às vezes foi só isso. E dá essa diferença mesmo. Então tá. Não tem problema não. Na 5. Um rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônio é de 9,5 gramas por litro. Com o intuito de verificar se a concentração da amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. Para consumir toda a amônia dessa amostra, foram gastos 25 ml do ácido. Qual a concentração da solução calculada com os dados da titulação? Então, vamos entender aqui que tem um monte de dados também. Então, eu vou montar a nossa titulação aqui. Então, 5 ml desses produtos foram titulados. Então, aqui no nosso Erlen vai estar a nossa amostra. Enquanto que na nossa bureta vai estar o nosso ácido clorídrico aqui. Os nossos dados. Para o nosso ácido clorídrico foram gastos
25 ml. Então, o volume é igual a 25 ml. E a concentração do ácido, 0,1 mol por litro. Já para nossa amostra, ó, eu sei que foi pego um volume de 5 ml. A concentração, ele diz aqui essa concentração de 9,5, mas isso aqui é o que está no rótulo. A gente vai confirmar se vai dar a mesma coisa. Então, eu não sei a nossa concentração. Então, aqui já dá concentração, volume, concentração, volume. Os dois volumes estão em ml, então eu posso pôr direto aqui na nossa equação. Então, concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume. Mas aqui, ó, nossa amostra, não sei a concentração e o volume de 5 ml. O nosso HCl, a concentração é 0,1 vezes o volume de 25. Opa. Tá aqui. 1 vezes 25, né? É 2,5, né? E aí, 2,5 dividido por 5 vai dar uma concentração de 0,5 mol por litro. Aqui ela está em mol por litro, aqui está em gramas por litro. Então, a gente não pode simplesmente comparar as duas. Eu teria que transformar. Como ele não diz exatamente que tipo de amônia, se é amônia livre, que eu acho muito difícil, eu não consigo transformar aqui. Se eu tivesse, por exemplo, a massa molar disso daqui, eu conseguiria transformar de mols para gramas e ver se é a mesma coisa, tá? Mas como não foi dada a massa molar, a gente não consegue fazer essa transformação aqui. Então, eu termino aqui o exercício com a nossa concentração em mol por litro. A nossa última. Em uma titulação foram usados 25 ml de NaOH a 0,2 mol por litro, para titular 50 ml de ácido sulfídrico. Qual a concentração em mol por litro do ácido nessa solução? Então, vamos tirar os dados. O NaOH está a um volume de 25 ml, com uma concentração de 0,2 mols por litro. Já o ácido sulfídrico ele está a um volume de 50 ml e a concentração a gente não sabe. Tá? Se a gente fosse montar o esquema de titulação, ó, foi usado para titular o ácido sulfídrico. Então, o nosso NaOH está aqui em cima. Enquanto o nosso ácido sulfídrico está aqui embaixo. Como eu já tenho concentração, volume, coloco direto nossa equação. Então, posso começar aqui a concentração, que eu não sei, vezes o volume, que é 50, concentração de 0,2 vezes o volume de 15. Então, 0,2 vezes 15 vai dar ali, né? Então, 50C vai ser igual a 3. Vou passar o 50 dividindo.
Tem uma concentração de 0,06 mol por litro. E aí a gente finaliza essa parte toda. Prof, mas não é 25 ml? Era. Acabei de ver que eu coloquei errado. Então, vou fazer tudo sendo aqui 25. Então vai dar 0,1 mol. Eu achei que eu tinha errado aqui. Não tava chegando. Eu acho que eu confundi. Acontece. Vezes 25. Então, aqui vai dar 5. 5 dividido por 50. Aí sim dá o 0,1. Pequeno no errinho. Então, a gente vê que às vezes um número diferente dá uma grande diferença. Acontece. Acontece. Vamos lá para o nosso... Dessa parte de cálculos, ficou alguma dúvida mais? Agora ficou tranquilo? Vamos para a nossa parte teórica, então. Os nossos 22 slides. Tá? A gente viu semana passada a nossa titulação de precipitação. Desculpa, nossa titulação de neutralização, aonde a gente reagia um ácido mais uma base, formando sal e água, tá? Essa era a nossa reação básica. E vimos também que a gente tem três tipos, desculpa, de titulação, que é a titulação de precipitação, titulação de oxirredução e titulação de complexação, tá? Hoje a gente vai ver a de precipitação. Na verdade, sim, eu separei a nossa aula em 3 grandes momentos, tá? A primeira parte, que era a correção dos exercícios que a gente já fez. A segunda parte é essa parte, onde nós vamos ver os 22 slides aqui da titulação de precipitação. E a terceira parte é sobre as nossas aulas práticas, tá? Eu preferi deixar... Cada dia a gente vê uma titulação diferente e depois eu passo a parte prática para vocês fazerem, tá? Do que eu fazer toda a nossa parte teórica de uma vez e depois as práticas acumular uma vez, que sempre vai ter uma atividadezinha, né? E essa parte teórica não tem muita atividade, é só teoria. Então, eu preferi fazer assim também não acumula muita coisa para vocês, né? Por isso foi o meu intuito. Então, vamos lá. A parte de titulação de precipitação. Como o próprio nome diz, ele vai formar um precipitado, tá? Se é um precipitado... Oi? Mas se não for pedir muito, você poderia auxiliar quando a gente for fazer... como que chama? O relatório da aula prática? Então, com relação à nossa aula prática, eu não vou pedir um relatório total. Está até lá no AVA já. As nossas aulas práticas, elas já estão gravadas lá no AVA, vocês devem ter visto. E eu vou pedir uma outra questão só. Não vai ter que fazer um relatório, porque como elas serão de forma online, é uma ou outra questão sobre o que for dito ali no vídeo, que eu vou querer que vocês respondam e me entreguem só de uma forma de eu garantir que vocês assistiram. Não necessariamente vou ter que fazer um super relatório, até porque é uma prática online e não tem como ficar fazendo muito relatório. É bem tranquilo, ó. Para você ter uma noção, a dessa semana, eu coloquei lá pra gente para assistir um vídeo, né, que é o vídeo 1. Depois eu mostro certinho. Só tem uma questão. Aqui, ó, com base no vídeo 1 da aula prática, discorra porque o volume medido na proveta não se iguala ao medido no balão volumétrico, levando em conta a precisão das vidrarias.
Isso aqui, ele fala certinho lá na aula. Então, é só para você colocar o que está lá. Só isso. Não precisa ir muito além, é só o que está ali, só para eu realmente saber que vocês assistiram. Eu sei que nada substitui um bom laboratório, tá ali. Infelizmente, é o que dá para ser feito, por enquanto, né? E como química analítica é meio que uma matéria básica, e vocês vão ver isso em outras disciplinas mais para frente, como eu falei, controle de qualidade, vocês vão ver bastante, e outras disciplinas mais com titulação, eu não fico tão preocupada. Então, eu não vou exigir tanto dessa parte prática, então é bem tranquilo. Tá, então, prof. Obrigada. Mas, se tiver dúvida, pode me mandar um WhatsApp ali que eu ajudo tranquilamente, sim. Então, vamos para a nossa titulação de precipitação. Então, como eu disse, a formação de um precipitado está relacionado com a formação de um sólido, e essa geração de um sólido nada mais é do que um composto de baixa solubilidade. Uma vez que esse composto, se a solubilidade diminui, ele se torna sólido. Se eu tenho um composto altamente solúvel, ele vai se dissolver no líquido. Por isso, essa relação de um produto de baixa solubilidade. A velocidade da formação desse sólido é o que vai limitar a nossa reação. Então, não é qualquer precipitante que a gente vai usar. A gente costuma usar muito no laboratório e vai precipitar uma solução e assim por diante. Só que para titulação, a gente não pode usar qualquer um deles, tá? Porque às vezes demora muito para precipitar e essa precipitação não é completa. Por isso que quase que 100% a gente usa o nitrato de prata como titulante, tá? E por isso também que a titulação de precipitação é muito chamada de métodos argentométricos, tá? Porque a prata, a gente chama de prata, mas o nome dela vem do argento, de Ag, tá? E aí é uma medida com o argento, medida com a prata, que é a nossa titulação de precipitação. A prata, que me trata de prata, é um padrão secundário, então eu vou ter que fazer uma padronização dele, e o nosso cloreto de sódio é considerado o nosso padrão primário, tá? Então, a gente tem sempre que fazer essa nossa padronização devido a ser um padrão secundário aí, tá? Quem que a gente consegue determinar por esses métodos argentométricos, tá? Ou titulação de precipitação. Principalmente os aletos, tá? Eu gosto de frisar bastante os métodos argentométricos para vocês que são da farmácia, tá? Que vocês podem falar, mas por quê? Não tem nada a ver. Mas se vocês pegarem os remédios aí, muitos deles são cloretos, tá? Cloreto de hidroxilamina, cloreto de alguma coisa. A maioria desses fármacos, a gente transforma ele na forma de sais, porque eles ficam mais solúveis na água, tá? E o nosso corpo seja aí em torno de 70% a 80% de água. Então, a gente precisa que esse fármaco seja solúvel em água. Então, a gente transforma ele em sais orgânicos para chegar ao receptor ali e interagir. E uma das formas de a gente transformar em sais é adicionando um cloreto no nosso fármaco ali. Então, uma vez que eu determino este cloreto ali presente, eu consigo determinar a concentração desse fármaco ali dentro, tá? Então, uma coisa leva a outra. Eu costumo dizer que as titulações que eu vejo mais utilidade aí para vocês da farmácia é a de neutralização, devido à presença de muitos ácidos também, e a de neutralização. Eu acho que a de precipitação aqui, eu acho que sem dúvida são as mais importantes
que vocês precisam, e normalmente são as que eu dou mais ênfase. Além dos nossos aletos, aí também a presença de bromo e iodo, nossa molécula, né? Tem os nossos pseudoaletos, que é nosso tiocianeto, nosso cianeto e o oxocianeto, que trabalham da mesma forma. As mercaptanas, que são compostos com enxofre, e os nossos ácidos graxos presentes, né, nas gorduras. Apesar de que ácidos graxos, a gente pode também titular ele como hidróxido de sódio, numa reação de neutralização, que acaba a gente usando mais. Mas também dá para fazer por método de precipitação aqui também, tá? Posso ter uma curva de titulação aqui, tá? Lembra lá na titulação de ácido base, que a gente tinha a nossa curva de titulação? Ela começava aqui, ela dava um salto e depois ela voltava. Posso fazer a mesma coisa. A diferença aqui é que, em vez de eu estar em relação ao nosso pH, eu vou estar em nossa concentração de prata. E para isso eu vou chamar de P de Ag. É só uma das formas que a gente vai ter, tá? Tem aqui a variação do volume de nitrato de prata com ao cloreto. Então, da mesma forma que a gente tinha lá antes, eu vou ter nossa curva. No caso aqui, como eu tenho bastante prata no começo, desculpa, pouca prata no começo, tem um log alto e ele vai diminuindo, mas a gente vê que esse salto é o mesmo esquema, o ponto de equivalência é sempre no meio do nosso salto aqui. E aqui a gente consegue também ver a relação de força desses sais, tá? A gente via bastante quando a gente viu lá em soluções ácidas os valores de Ka e Kb, né? A gente está careca de ver Ka e Kb. Aqui eu vou ter valores que a gente chama de KPS, que é a constante de produto de solubilidade. O que seria esse KPS? Deixa eu abrir aqui, mais fácil. Toda vez que eu tenho um sólido, por exemplo, aqui vamos chamar de cloreto de prata, que é um sólido bem comum que a gente tem. Toda vez que eu coloco ele em solução, uma parte vai ficar na forma sólida e uma parte vai dissolver. E eu tenho um equilíbrio entre essas duas partes. Então, lembra lá quando a gente fala em equilíbrio, quer dizer que ao mesmo tempo que eu estou precipitando, eu estou dissolvendo essa solução. Se vocês lembrarem de como a gente monta a nossa constante de equilíbrio, vai ser produto sobre reagente. Só que o nosso reagente aqui, ele é sólido. Então, no caso, vai ser só os nossos produtos. E essa constante, que é o que a gente tem com sólido, a gente costuma chamar ela de KPS, que é o constante do produto de solubilidade. Quanto maior o valor de KPS, mais sólido ele forma, tá? Se ele vai formar mais sólido, melhora a titulação. Vamos ver isso aqui, ó, nesse gráfico. Tenho aqui 5 íons diferentes com os valores de KPS. Ou KSP, depende, vem do inglês aqui.
Aqui eu tenho um valor baixíssimo de KPS, 10 a menos 17. Quando eu tenho um valor pequeno, desculpa, eu coloquei o contrário, tá? Valores pequenos de KPS, eu tenho um salto muito grande. Quanto maior o salto, melhor a nossa titulação. Então, no caso, o iodo é o melhor que eu vou ter precipitante. Depois segue o bromo, que ele tem um salto menor, o cloro, e por último, por exemplo, o iodeto, brometo, que são valores que a gente não consegue considerar, tá? Para eu ter uma titulação aceitável, eu tenho que ter um valor de KPS maior que 10 a menos, menor, desculpa, que 10 a menos 10, tá? Então, aqui, quanto menor, melhor, tá? E, ó, quanto menor o valor de KPS, mais completa é a reação. Beleza, vimos aí a nossa reação e tudo mais, mas eu tenho mais do que isso. Por quê? Eu tenho que ver os nossos indicadores. Os nossos indicadores aqui é um pouco diferente do que os indicadores que a gente viu lá na titulação de neutralização, onde eles simplesmente mudavam a coloração. Aqui, normalmente, a gente foca entre 3 métodos diferentes, onde, além de indicadores diferentes, o método todo de análise vai mudar, tá? Além desses métodos, eu tenho uma pequena diferença, que eu posso fazer eles por métodos eletroquímicos, que são a presença de potenciométricos, condutimétricos e amperométricos. Só para vocês terem uma noção, um potenciométrico é a mesma coisa que um pH-metro, tá? É só um nome diferente. Então, em vez de eu medir a potencial hidroxílico, que é o pH, né? O potencial hidroxiônico, eu vou medir o potencial da prata. Eu consigo fazer essa alteração no próprio equipamento. E é aí que eu vou ter esse tipo de curva que eu posso acompanhar aqui. E aí eu tenho os meus indicadores químicos, que, como da outra vez, eu vou estar relacionado com a nossa mudança de coloração. Aqui, como eu estou falando de ter sólidos ali dentro, muitas vezes eu vou estar falando também de uma mudança de turbidez, ou seja, um sistema que era translúcido ficar turvo, ou, ao contrário, um sistema que era turvo ficar transparente, tá? Então, a gente vai ver principalmente os 3 métodos que a gente tem, que é o método de Mohr, o método de Fajans e o método de Volyard. São os 3 principais métodos que a gente vai ter e que são os que a gente vai trabalhar melhor, tá? E são os que a gente usa, basicamente, são os mais importantes. No método de Mohr, eu vou ter o cromato como indicador, tá? Esse aqui é o cromato que a gente tem, tá? Vamos supor que eu quero determinar um cloreto. Então, eu vou pôr aqui na nossa esquema. Na nossa bureta, vai a nossa prata. Então, nossa prata aqui, ligada ao nitrato, mas quem reage é só a prata. No nosso Erlen vai a nossa amostra, vou chamar de A, que no caso, ela tem a presença do íon cloreto. E além da nossa amostra, eu vou adicionar íons cromato. Por quê? O que acontece aqui? Eu vou adicionar essa prata, aqui, abrir a torneirinha, vou pingando aqui dentro e vou mexendo. Essa prata vai reagir inicialmente com esse cloreto. Como a gente vê aqui, ó, a prata reagindo com o nosso cloreto,
vai formar um sólido branco de cloreto de prata, tá? Fica extremamente leitoso ali a nossa solução. Quando todo esse cloreto que eu tinha aqui, ele acaba, a nossa prata agora, ela vai reagir com o nosso cromato, tá? Eu tenho aqui a prata reagindo com o cromato. A partir que eu começo a reagir com o cromato, eu formo uma coloração vermelha na solução. Enquanto o cromato sozinho ele era amarelado, então eu tenho uma cor amarelada ali, um amarelado esbranquiçado devido ao branco aqui presente, né? Quando eu começo a formar o cromato de prata, eu começo a formar uma cor vermelha, quase que um vermelho tijolo, tá? E aí eu consigo saber o ponto final que a gente tem, tá? Quando eu tenho o nosso cromato, falo melhor sem isso aqui. Esse nosso cromato, como a gente viu aqui, ele vai reagir com a nossa prata. E quanto eu preciso dessa prata a mais para reagir no cromato, vai causar um erro no nosso sistema, tá? Que a gente chama que é o erro do branco. Aonde toda a nossa análise ela vai ter um pequeno volume a mais, que é o tanto que essa prata reage com o cromato, tá? Para isso, a gente costuma fazer o que a gente chama de teste de branco. O que seria esse teste de branco? A gente conseguir determinar exatamente o quanto de prata a gente precisa para reagir com o nosso cromato. Então, como funciona esse teste de branco? A nossa prata continua na bureta. Aqui no nosso Erle, a gente coloca um outro sólido branco, normalmente carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, ele é um sólido que não se dissolve em água, então ele vai simular o nosso cloreto de prata que eu formei, e aí eu vou adicionar o nosso cromato aqui junto. O que eu faço aqui, então? O nosso carbonato de cálcio, ele não vai reagir com ninguém. Ele tá ali só para ficar branquinho. Enquanto isso, a nossa prata vai reagir com o nosso cromato. Normalmente, nessa situação, a gente gasta 0,1, 0,2 ml só, tá? Que é só literalmente o quanto a gente precisa de prata para reagir com o nosso cromato, tá? E diminuir esse erro sistemático que a gente tem aqui, tá? A destilação de mora, tem que cuidar do pH, porque ele tem que ser entre 7 e 10, tá? Quando tem uma solução mais ácida que isso, ele não vai mudar a sua coloração como indicado, como tem que ser. Consequentemente, a gente não vê o ponto final da nossa solução, tá? O segundo método que nós temos é o método de Fajans, tá? Esse método de Fajans, ele é um método um pouco diferente do que os demais, porque a gente chama ele que é um indicador de adsorção. Tome muito cuidado com essa palavra chamada adsorção e a palavra absorção, tá? Aonde eu só tenho a troca de uma letrinha aqui, de D para B. A dissorção, gente, ela ocorre na parte superficial de uma partícula. Então, se eu tenho uma partícula sólida aqui, ele vai absorver na parte de fora
e eu consigo retirar ele facilmente. Um processo de absorção, eu vou ter os dois sólidos interagindo completamente. Um se mistura com o outro, tá? Então, eu tenho aqui essa diferença de um para o outro. Então, aqui, esse indicador de adsorção, ele vai estar em solução. Quando ele chega no ponto de equivalência, ele sai de solução e é adsorvido pelo nosso sólido. Então, no que ele vai formando nosso sólido, esse sólido está lá dentro, branquinho, soltinho, e nosso indicador está lá também soltinho. Quando chega no ponto de equivalência, ele gruda no nosso sólido. E aí sim que forma a nossa coloração. Quando ele está em solução aqui, ele é um que a gente tem, tá? É a fluoresceína. Então, ele em solução, ele é verde amarelado. Na presença da prata, ele tem a cor vermelha. Então, vamos entender como realmente funciona isso daqui. Antes do ponto de equivalência, então, eu tenho a formação do nosso sólido aqui de cloreto de prata aqui, só que eu tenho muito mais cloreto do que prata. Então, a nossa partícula ela é carregada negativamente. Se ela é carregada negativamente, o nosso indicador aqui, ele repele essa partícula, tá? Então, a solução fica colorida e o precipitado continua branquinho, tá? No ponto de equivalência, aonde eu tenho mais prata do que cloro, então eu tenho uma partícula aqui positiva, o nosso indicador fala, opa, agora tá boa a coisa. Então, o indicador que estava em solução, ele se liga ao nosso precipitado, tá? E aí que eu tenho a nossa mudança de coloração. Eu fico essa cor vermelha intensa, tá? Como eu falei, é um processo de adsorção. Com isso, é um processo reversível. Se eu adicionar mais cloreto e deixar mais negativo, ele volta à coloração que eu tinha anteriormente, tá? Então, eu tenho aqui uma sequência de fotos. Então, antes da adição da prata, meu amarelinho, um verdinho, com um pouquinho de prata ele continua. Um pouquinho antes do ponto de equivalência, ele está esbranquiçado, devido ao nosso precipitado branco ali dentro, mas a cor está para fora. Quando eu chego no ponto de equilíbrio, no ponto final, a gente vê que ele começa a formar essa coloração avermelhada aqui. Então, pela essa mudança de coloração, eu consigo saber que eu tenho que parar ali, ver quantos ml eu gastei, para daí fazer os cálculos que a gente já viu anteriormente, tá? O nosso último método que nós vamos ter é o nosso método de Voillard, que é um método com o ferro presente. É um método indireto, tá? Acho que eu não coloquei aqui o desenho, para desenhar mais fácil. O que nós temos aqui? Bureta, nosso Erlen, tá? Falei que é um método indireto, porque a nossa prata, ela não vai ficar no nosso Erlen. Eu vou adicionar aqui a prata tipo, a prata não vai ficar na bureta, vai ficar no Erlen junto com a nossa amostra. Vocês parem e perguntam, tá, e aí? Como eu sei qual que é a nossa resposta? Essa prata ela é colocada em excesso. Então, ela vai reagir com a nossa amostra e vai sobrar prata. E é aí que eu vou titular ela com o tiocianato. E aí sim, o que sobrou dessa prata é titulado com o tiocianato. Então, eu sei o quanto de prata que eu tinha inicialmente e descubro o quanto sobrou por essa titulação. E aí, pela diferença, eu consigo saber o quanto eu tenho de amostra. Mas aqui é uma reação e não tem nada de cor. Para a gente saber o ponto final dessa reação, a gente vai adicionar íons ferro 3.
para aqui, depois que o tiocianato reagir com a prata, o tiocianato reaja com o ferro, dando uma coloração avermelhada também. Tá? Por isso que a gente fala que é um método indireto. O nosso padrão vai na nossa bureta junto com a nossa amostra e depois o excesso dele que eu determino, tá? Como a gente vê aqui nas nossas reações. Então, a prata vai reagir com o cloreto, formando cloreto de prata. Normalmente, a gente filtra essa solução, esse sólido, para se facilitar. Aí, depois, o resto de prata é titulado com o tiocianato, formando nosso sólido, e o ferro é reagido com o tiocianato, dando a nossa coloração, que é vermelha, tá? Essa reação, ela é em meio ácido, então é uma diferença que eu tenho de um para o outro, né? Método de Mohr, meio básico, método de Vollard, meio ácido, tá? Então, a principal utilização é a determinação de haleto, tá? Tudo isso eu já falei, filtrado. Tá. Então, aqui eu tenho as nossas aplicações gerais. Então, além de todas nossas haletos que eu falei que acabam sendo mais importantes, então aqui cloreto, brometo, iodeto, tudo mais, eu tenho outros que eu consigo fazer por esses métodos aqui, tá? É claro que não é tão bom igual esses, tá? Brometo, cloreto, fluoreto são os brometo, cloreto e iodeto são os principais que eu consigo utilizar, tá? Os outros a gente consegue fazer? Consegue, mas a gente não tem uma certeza tão grande, tá? Por exemplo, aqui, o zinco, o vanádio, é muito melhor a gente fazer eles, por exemplo, por titulação de complexação. Ele vai ter uma precisão muito maior. Então, dá para fazer? Dá, mas não é o mais indicado, tá? Então, o que a gente precisa saber da titulação de precipitação? Primeiro, que ele forma um sólido, que ele também é chamado de método argentométrico, que reage com a prata. E os três tipos principais, método de Mohr, método de Fajans e método de Vollard. Não tem nada além disso na titulação de precipitação, tá? Como eu falei, a gente tinha essa parte teórica, ela é muito mais fácil, eu acho, por mais que tenha bastante detalhes, mas eu acho ela mais simples do que a parte de contas, né? Porque a teoria acaba sendo mais fácil. Essa era a parte teórica que eu queria dar hoje, tá? E aí eu vou passar a parte prática para vocês. Como eu falei, a gente tem aqui, ó, no AVA, esse é o meu, mas o AVA de vocês é bem parecido. Então, depois da unidade 4, eu tenho aqui aula prática, tá? Temos duas partes de aula prática, os vídeos e esses conteúdos web. Eu tenho que conferir porque esses conteúdos web, se eu não me engano, estão na disciplina errada, tá? Eu vou só conferir eles para a gente fazer outras vezes. Hoje, a gente vai fazer a parte 1. Então, eu tenho aqui todos os slides que é utilizado, que a Bruna usa, tá? Mas o que nos interessa são os nossos vídeos. Então, aqui tem os 4 vídeos que tem gravado dela. O start aqui. Eu não vou deixar esse vídeo rodando aqui pelo Teams, porque a qualidade fica ruim, tá? Essa é a verdade. Porque eu dependo de rodar o vídeo na internet e passar para vocês, ele fica muito ruim. Então, e vocês têm isso no AVA, tá? Não vejo necessidade de eu ficar passando aqui. Então, o que eu fiz para que eu tenha certeza que vocês assistiram, né?
essa atividade. Como eu falei, é uma atividade extremamente simples. Vocês vão escrever aqui 2, 3 linhas, ela fala em aula, e aí aquele mesmo esquema. Isso aqui, vocês têm até sexta-feira que vem para me mandar. Na sexta-feira que vem, a gente vai ter um pouquinho mais de teoria e mais uma parte prática, e assim por diante. Combinado? Então, a minha parte teórica que eu queria dar de hoje, eu vou acabar por aqui, para que vocês tenham tempo para assistir o vídeo já nesse horário mesmo de aula e fazer a atividade, tá? O vídeo tem acho que uns 50, 55 minutos, tá? Que é o que a gente teria aí no intervalo e mais o restante da nossa aula, tá? Alguma dúvida, meninas? Não, Então, acessem lá o material aqui, atividade. A questão já está aqui, ó, unidade 3, seção 3. Aqui, ó. Atividade prática para 13/11. Então, é só vocês entrarem, baixar aqui, tem a questãozinha para vocês assistirem o vídeo e responder, e aí me enviar aí via WhatsApp, que tem sido mais fácil. Beleza? E a gente fica por aqui, e aí a gente vai começar a sair um pouquinho mais cedo nas sextas-feiras. Bom final de semana, meninos, até mais. Vocês fizeram o avaliar já? Já. Então tá bom. Se não fizeram... Já. Então tá bom. Até mais. Até sexta. Para vocês também. Obrigada, Bom final de semana. Tchau, tchau.